Agora sim, a gente vai utilizar, como vocês podem ver, já é um pouco mais detalhado, é um pouco mais limpo esteticamente. E a gente vai utilizar agora a biblioteca ggplot para discutir os próximos gráficos. Primeiramente, gráficos de expressão são chamados também de gráficos de pontos, ou em inglês, scatter plots. Esses gráficos de dispersão, eles são ótimos para a gente analisar a relação entre variáveis diferentes, assim como é o de linhas. Então, o de pontos a gente pode analisar várias variáveis diferentes, geralmente por padrão duas, mas a gente pode ir adicionando mais variáveis de acordo com a necessidade. Então, vamos ver alguns exemplos. O mais básico de todos, agora utilizando o ggplot, é justamente só colocar os dados tanto no eixo X quanto no eixo Y, e depois a gente vê o que que faz, o que que a gente modifica, o que que a gente adiciona a ele. O padrão do ggplot, primeiramente, carregar as bibliotecas, pode tanto carregar somente a biblioteca do ggplot 2 ou a biblioteca do tidyverse, ambas irão conter todos os conjuntos de funções que iremos utilizar. Eu vou carregar o tidyverse porque posteriormente iremos utilizar outras bibliotecas ali dentro. Então, aqui para criar, esse gráfico aqui já está um pouco mais complexo. Por isso, retornaremos aos slides a fim de construir todos esses gráficos juntos. Todos os gráficos com o ggplot, eles têm alguns dados padrões, em que basicamente a gente vai começar a função sempre utilizando a função ggplot. A gente vai informar qual que vai ser os dados, então a gente tem que utilizar esse atributo data, e vai colocar aqui qual que é a variável que a gente está guardando, qual que é o data frame que está guardando todos os dados. A gente vai fazer um mapping. É basicamente mapear o aesthetic. A gente está mapeando todas as variáveis que vão dar algum formato de estética para o nosso gráfico. Então, mapear aqui o X, o Y e também a cor. Se não mapear isso aqui, ele vai fazer por padrão alguns e às vezes pode dar bem errado e às vezes realmente pode dar certo. Mas por padrão a gente sempre vai fazer para garantir o resultado. Então, utilizando o mapping, igual a aesthetics, daí coloca o X para a quantidade de vendas, o Y para a data e a cor de acordo com o produto, e passando também qual é o tipo de gráfico, a gente gera esse gráfico. Então, o ggplot, por padrão, ele sempre vai somente receber, essa função do ggplot, somente vai receber quais são os dados que a gente vai utilizar, como que é para utilizar nos próximos. E depois disso, nós iremos adicionar funções específicas que geralmente iniciam com geom, e elas vão dizer para nós qual que vai ser o formato que vai ser colocado os dados na tela. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o geoPoint, que é justamente para dizer que eu quero um gráfico de pontos. Ela está sem um atributo, mas pode ir adicionando alguns atributos se for necessário. Então, aqui por padrão, ele já criou uma legenda, ele já colocou os nomes que a gente gostaria, que é o título do próprio data frame, aqui nos eixos X e Y. Ele escolheu um próprio valor e esse formato de fundo é o geralmente feito. Aqui é um outro tipo de gráfico, que é para esse smooth. Ele tem várias funções diferentes estatísticas que podem ser interessantes para serem utilizadas, e aqui eu escolhi representar pelo método LM, que seria Linear Model, ou seja, é uma aproximação dos valores que os pontos nos dão. Então, por exemplo, na data do dia 5, eu adicionei um produto A. Qual que seria provavelmente o valor dela? Aqui deu coincidência que já tem aqui um ponto, mas, por exemplo, se eu escolhesse no dia. Aqui no dia 4, o valor mais provável de ser esse valor, de ter sido realmente feito, seria um pouco menos de 150. Então, esse Linear Model, ele ajuda a gente a prover valores. Eu deixei aqui o C igual a falso, porque se isso aqui fosse verdadeiro, ele ia fazer um para todos os dados e eu queria somente um para cada um dos produtos específicos. Aqui no próximo, daí sim ele já complica um pouco mais. A gente adicionou os labels para cada uma das variáveis. E também aqui o X tem a quantidade de produtos vendidos, o Y diz que é a data da venda, a cor a gente já sabe que é pelo produto. A gente adicionou o título, quantidade de produtos vendidos, e um subtítulo que se chama os dados dos 5 e 6 primeiros dias de janeiro de 2023. Então, a gente tem esses dados específicos e eles informam um pouco melhor como que o gráfico está montado. Aqui, cuidado que muda de main para title. Então, não confundir os dois. O main é só para a função básica do R e o title é realmente para o ggplot. E também, aqui tem o do point, e a gente tem que utilizar o tema clássico. Existem diversos temas, eu já irei mostrar mais alguns. E esse tema clássico, ele deixa somente o eixo X e Y e retira aquele fundo cinza que nós tínhamos nesse gráfico anterior. Então, agora sim, eu vou mostrar ali no R, só uma parte, e depois a gente volta para ver já os gráficos de barra. Então, aqui nós temos o gráfico que a gente fez por último ali.
E o que eu queria principalmente mostrar para vocês é aqui que o C for true. Vocês vão ver que vai modificar o formato dele. Ah, não, eu confundi. Esse C, ele justamente vai mostrar qual que é o erro do valor que está sendo feito pelo Linear Model. Então, ele deixa esses valores que mostra onde que, por padrão, as variáveis provavelmente estarão. 95 ou 99% das variáveis sempre estarão dentro desse sombreado. Então, por isso que ele fica nesse formato assim. É isso, e aqui os temas eu quero mostrar para vocês que existem vários temas diferentes. Se vocês começarem a digitar aqui, vocês vão ver que tem diversos temas que podem ser utilizados. Cada um deles funciona. Basicamente, o nome já explica um pouco do que um vai ser feito. Mas eles têm tipo diferente para fazer o formato atrás. Então, durante esse mini curso, eu não vou mostrar agora, mas durante eu vou utilizar diversos diferentes para mostrar. Todos os gráficos são válidos, alguns a gente prefere, alguns a gente não gosta muito. Isso realmente é uma coisa pessoal da estética. Então, aqui nós iremos ver então sobre barras. Voltando para os slides. Então, aqui nos slides nós iremos explicar um pouco o que é o gráfico de barras. O gráfico de barras, eles vão sempre representar valores que tenham quantidades distintos entre si. Então, eles sempre, não sempre, mas geralmente eles têm valores não contínuos, ou seja, a gente vai ter classificações diferentes. Por exemplo, o produto A, o produto B e o produto C, como a gente tinha visto antes. E eles podem ser tanto no formato vertical ou horizontal. Então, geralmente são valores não contínuos e que não estão relacionados entre si, mas eles não têm essa dependência sequencial entre eles. Então, aqui vamos. Já voltamos pro R, rapidinho foi essa transição. Nós temos aqui um gráfico básico de barra, que já mapeamos o X como produto e pelo barra, ele vai fazer a contagem de quantas vezes cada um dos produtos foi feito. Então, a gente não precisa preencher com o valor do Y e nem precisa colocar algum outro valor aqui feito. A própria barra irá contar quantas vezes teve de cada um dos produtos. Só precisa representar aqui qual que vai ser o X e ele irá funcionar corretamente. E eu coloquei o fio para preencher justamente essa barra, senão ele vai ser pro padrão as cores feitas. Então, também tem aqui essa função da barra, realmente. Os labels, e eu coloquei o tema minimal, que geralmente é um bastante utilizado. Então, aqui, a gente deu coincidência que cada um dos produtos... Na verdade, não é coincidência, porque o dataset foi organizado assim, para ter cada um dos produtos a cada dia. Então, eles ocorreram 6 vezes em todo o nosso dataset. Mas, se a gente não tivesse isso, como, por exemplo, aqui eu vou transformar as primeira coluna aqui do A, eu vou transformar no B. Então, se eu colocar aqui e rodar de novo, a gente vai ter que agora sim os dados estão diferentes um do outro. O produto A aparece somente 5 vezes, o C é 6 vezes, e o produto B ele tem agora 7 vezes que apareceu no gráfico. Então, ele faz essa contagem automaticamente para nós, o que pode ser muito bom, ou, como a gente vai ver depois, pode ser também um pouco ruim. Também podemos utilizar essa função que se chama coordenada flip, ou seja, ela vai inverter as coordenadas. Então, se a gente adicionar aqui esse chord flip ao nosso gráfico e rodar tudo junto, ele vai deixar tudo no eixo Y, ao invés do eixo X. Outra forma também de isso fazer é simplesmente trocando aqui pelo Y, dizendo qual que vai ser o produto, e ele vai ser assim, só que aqui ele ficou com o label incorreto, é só trocar aqui o label. Só que se a gente não quisesse trocar o label e realmente deixar como antes, o coordenada flip seria muito mais simples de ser feito. A gente só troca diretamente. Não precisa remapear qual que vai ser o título do eixo X, agora na verdade. Então, ele facilita um pouco a nossa vida nesse sentido. Então, deixar aqui, que esse foi o padrão feito. Tá. E agora, se a gente já tem qual que é os valores... já tem calculados os valores que a gente quer representar. Aqui, por exemplo, eu quero mapear para cada um dos produtos no eixo X qual que é a quantidade total de vendas. Então, já está calculado qual que é o valor do Y. Nesse caso, eu preciso utilizar a função geonbar com a estatística, então stat vai ser o atributo igual à identidade.
Ou seja, é o próprio valor que está sendo passado. Então, aqui, se eu passar assim, ele vai fazer justamente a quantidade total de vendas que ele tem. É o valor que está ali. Se eu quiser mudar de cor agora, criar minhas próprias cores, não utilizar esses padrões do R, que é o vermelho, a verde e azul. Então, eu venho aqui, e uma forma mais simples de fazer isso é utilizar essa função Scale Fill Manual. Ou seja, manualmente nós iremos escolher uma escala de cores para preencher essas barras. E eu passo os valores dentro de um vetor aqui definido, que tem o nome de cores, tanto aqui ou por hexadecimal também irá funcionar. E ele somente irá aqui mudar a cor. Eu acabei não explicando por que a gente não utiliza o call. A gente não utiliza mais o call de cores, porque se a gente for colocar aqui, por exemplo, color, a gente irá perceber que ele fica diferente. Na verdade aqui nem deu pra ver. Mas aqui nos outros gráficos que a gente tinha feito, vamos colocar. Cadê? Aqui está sendo o fio. Então, esse gráfico aqui que estava antes, ele tá com fio. Se a gente colocar aqui, na verdade, o color, pode ser tanto do jeito britânico quanto americano, ele faz somente o entorno da barra. E isso dificulta um pouco a leitura, mas se isso for interessante, também dá pra colocar o color como isso e o fio como branco. Daí fica um pouco mais fácil de realmente visualizar, como se realmente fosse invisível. Ah, tá. Não é assim que é feito. Eu tenho um exemplo baixo que é feito, então, na verdade, não funciona diretamente assim. Na verdade, eu acho que é somente aqui no barra. É só adicionar aqui no barra o fio igual a white. Eu me apressei um pouco aqui, então iremos ver agora em vez do gráfico abaixo. E aqui a gente vê somente, por padrão, o círculo ao redor da barra, ao invés de toda a barra preenchida. Mas se a gente quisesse realmente a barra preenchida, como é mais bonito e por padrão, a gente simplesmente troca aqui o fio pelo color e faz aquele formato. Então aqui a gente tinha visto esse gráfico, bem similar. E outra forma também de fazer isso, de quando os valores já estão calculados, é fazer utilizando essa outra função. E que agora sim, esse call, o COL, ele é para colunas, em vez de para cores. Então, aqui a gente vai ter o geonCall, em vez do geonbar de barra. E o resto é igual. Aqui tá basicamente o fio igual a data. Eu só inverti qual que vai ser o, o feito, porque a gente vai estar utilizando vendas por dia. E aqui, para cada um dos dias, foi plotado um gráfico de barras mostrando qual que é o valor total de vendas naquele dia. É isso que tem para explicar sobre esse gráfico. Se tiver alguma dúvida, sempre podem deixar nos comentários da atividade. Tanto para a turma toda quanto nos particulares, nós iremos tentar sempre estar verificando esses dados e qualquer coisa, manda um e-mail para nós. Então, aqui, o último que a gente vai ver hoje. E é por padrão também essas cores. Aqui ele. Eu passei aqui para ele qual que vai ser o label. O label vai ser feito de acordo com cada uma das datas. E o preenchimento também vai ser de acordo com umas datas, mas ele que escolheu esse formato de cores, como eu escolheu esse degradê de cores azuis. Se eu quiser escolher um degradê específico, a gente utiliza esse aqui que utiliza o gradiente e coloca um que vai ser o menor valor, ou seja, o primeiro que aparece, e o outro que vai ser o maior de todos, e ele vai criar um gradiente entre eles de acordo com o total de barras que nós iremos criar. Então aqui, novamente utilizando o geonCall, esse aqui é o novo geonText, um tema qualquer, e também esse guides. Então, esse geonText, ele vai fazer para nós o label acima de cada uma das barras, assim como a gente fez com outro gráfico de barras anteriormente. Ele vai dizer para nós exatamente qual que é o valor. Então, a gente vai colocar um texto com a estética que vai aparecer no eixo Y do vendas totais. E a posição dele vai ser na posição da própria estaca, entre aspas, ou seja, de cada uma das barras. Só que a gente vai fazer esse ajuste vertical ser um pouquinho maior do que as barras. Se a gente deixasse um, ia ser exatamente no meio, como a gente tinha visto no outro gráfico. Se a gente aumenta um pouquinho, pode aumentar também bem mais, se vocês quiserem adicionar, por exemplo, assim, iria mostrar realmente o valor bem acima. E aqui, o guides para fazer nenhum preenchimento é para que a gente conseguisse fazer esse scale fill. Para utilizar esse scale fill gradient e funcionar assim, sobrepor esses valores que estão aqui, a gente precisa tanto passar o fio dentro do próprio coluna, passar assim como aesthetic e daí dizer que vai ser de acordo com a data, e passar esse guides para dizer que o fio é para ser feito com nenhum movimento,
mas depois ele adiciona de acordo com esse gradiente. Então, se a gente criar aqui agora, vocês podem ver que ele fez esse gradiente de forma contínua e realmente colocou o valor de cada uma das barras acima do seu valor correto. Agora, histogramas. Vamos voltar para os slides para descobrir qual que é a diferença entre um histograma e uma barra, e posteriormente nós voltamos aqui para ver mais um pouco sobre os histogramas. Então, aqui tenho todos os gráficos que a gente fez.